Oi, Evandro, você já baixou o jogo do Pokémon? Pois olha, essa é uma boa pergunta e nós queremos aproveitar então para conversar com vocês que nos veem agora sobre esse assunto e outros da área da internet, porque a gente está vendo que a vida é uma vida virtual em vários aspectos, como GPS e Skype e outras coisas, não é verdade? E sem dúvida essa é uma oportunidade para a gente ter um olhar cristão também, o olhar da palavra, que a palavra diz a respeito disso, da nossa vida como um todo, né? Que esteja relacionado a essas coisas da tecnologia, da nossa vida em si, né, como ser humano. Eu tenho pensado naquele texto do apóstolo Paulo que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E a gente está vendo que a internet, através de redes sociais, e especialmente agora falando do Pokémon, tem sido um domínio sobre muita gente, não é verdade, Luzinho? É verdade, nós temos visto muitos casos de pessoas que sofreram acidentes ou morreram por causa do jogo Pokémon. Mas quantos casos também já não tivemos de pessoas que morreram ao mandar uma mensagem de WhatsApp ou ver um vídeo no celular e de repente capotar o carro? Então, isso é muito preocupante, como a tecnologia tem dominado as pessoas nos nossos dias. Eu acho que esse é o assunto, né? Domínio, tempo e tantos outros assuntos que surgem a partir dessas relações. A nossa relação interpessoal, né? Nossa relação com o outro e também a nossa relação aí com a tecnologia, né? Como nós vamos ser dominados ou nós vamos dominar, né? Você, por exemplo, você tem sido dominado do seu tempo e tantas outras coisas, pode ser o WhatsApp, Facebook, tantas outras coisas que dentro das redes, né, e também jogos que tomam o nosso tempo, né? Eu estava pensando inclusive quanto à relação de pais e filhos. Eu tenho visto pais se queixando de alguns filhos que desde uma semana só estão pensando no jogo Pokémon. E como é que um filho deve reagir a um pai que deseja que ele pare? Então, a reação deve ser de dar aos pais, honra, respeito. Então, o filho deve fazer essa pergunta: o que é mais importante na minha vida nesse momento? É meu relacionamento com os meus pais, de honrá-los e agradá-los, ou fazer aquilo que eu quando a gente olha para a palavra, a gente tem essa orientação, né? Paulo fala nos Efésios, no capítulo 6, fala justamente sobre isso, né? Se a gente fosse olhar, o texto é claro: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então também há uma relação de obediência, uma relação de honra, de respeito. E por outro lado, dos pais também, que devem não irritar os seus filhos, não devem também fazer pressão demais, né? Usar de uma autoridade de modo errado e às vezes pressionar o filho e não ter nenhum diálogo, nenhum tipo de relacionamento. Pais, por exemplo, que já estão de certo modo um pouco viciados ou não estão conseguindo se dominar e que não dão exemplo, mas cobram dos seus filhos. Exatamente. Por exemplo, tem pais que nem foram saber qual era esse jogo e estão falando que o jogo é do demônio. Como outros pais também, que às vezes o filho nem baixou o jogo e ele está jogando e querendo que seu filho jogue, e está meio que viciado no jogo. Então a gente pode ver que em ambos os lados, muitas vezes essa relação de pai e filho é prejudicada. O equilíbrio é fundamental. Equilíbrio. Uma escritora, ela diz que os pais são os líderes, ou são aqueles que o referencial chave para a educação dos seus filhos. Então os pais têm uma importância muito grande e às vezes os filhos não vão ter a maturidade necessária para lidar ou com um jogo que seja, ou com uma rede social, qual seja, até tempo no computador, com jogos ou com outras coisas, TV. E aí é importante essa relação de equilíbrio, de diálogo, né? Eu quero ouvir o que o Evandro tem a dizer, se o jogo do Pokémon é do diabo ou não é do diabo. O que eu digo é o seguinte: Pokémon nem é do diabo e nem é de Deus. Pokémon é uma mídia, é um jogo virtual. Agora depende de como você usa. Eu tenho visto histórias de pessoas que saíram de uma cama de hospital e agora estão andando pelos corredores ou voltando para casa. Pessoas estavam deprimidas. Agora, tem visto também pessoas que já perderam o trabalho porque entraram num vício quanto a esse jogo. Então,
A primeira pergunta que os pais e os filhos e todos nós como cristãos devemos fazer não é se é do diabo ou se é de Deus, mas se isso convém e na dose que eu estou usando isso que me foi dado é bom para o meu relacionamento com as pessoas e o meu relacionamento com Deus. Com certeza. Nós temos visto muitos casos de pais jogando com seus filhos e isso sendo bom. Como também a gente tem visto o jogo atrapalhando nas relações familiares. Então pense sobre isso. Como está o tempo e o smartphone? Como você tem usado? Isso tem abençoado as suas relações de amizade, familiares? Ou tem atrapalhado a sua vida? A gente espera que você tenha aproveitado um pouco desse papo entre pastores e a gente volta a conversar sobre esse e outros assuntos depois. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Até mais. Tchau, tchau.